Oi pessoal, tudo bem? O vídeo anterior deu uma picotada, eu já estava terminando os meus argumentos. Então a ideia agora desse vídeo é terminar, né? Tudo que a gente estava falando, dar uma fechada e concluir. Então estávamos falando sobre como é que a política muitas vezes influencia na ciência, né? Aí eu dei o exemplo lá da França, em que o atomismo não teve penetração na França e, por outro lado, na Alemanha teve, né? Não teve aquela influência política de um cara que tinha um preconceito com relação às teorias atômicas, né? E aí, o legal do atomismo ter penetrado na Alemanha e não na França é que quando você pensa a matéria em termos de átomos, quando você vai para pensar os compostos orgânicos, a estrutura, o arranjo espacial dos átomos faz toda a diferença, né? Então você tem todo um desenvolvimento da orgânica, né, e de processos industriais dentro lá da Alemanha que você não teve na França. Por quê? Justamente por você não ter uma teoria adequada para interpretar a matéria lá na França, certo? Isso é só um exemplo. Tá, então, estava terminando o vídeo, vamos fechar então, para a gente entender de modo geral o nosso amigo Kuhn. Então, o que o Kuhn fala, né? Ele fala que antes da ciência ser institucionalizada, de uma ciência ser institucionalizada, ou seja, ter o seu primeiro paradigma, ela vive um período pré-paradigmático, né? Qual que é a característica principal desse período? Cada escola, cada academia explica as coisas de uma maneira diferente. Então não existe uma sistematização onde todo mundo vai seguir aquelas mesmas regras, aquele mesmo conjunto de valores e conceitos. Muito bem, uma vez institucionalizado a ciência, ou seja, o que caracteriza uma ciência, o começo de uma ciência, é o fato de eu ter o mesmo conjunto de valores e conceitos para explicar um determinado aspecto da natureza, né? E aí é muito curioso, né? Porque antes da ciência virar ciência, né, o que está associado ao período pré-paradigmático? Pessoas críticas, né? Não é? Então aqui há espaço para a crítica, para a novidade, para a contradição, espaço para o contraditório, né? Espaço para ter diferentes versões a respeito da mesma realidade, né? A partir desse ponto, não. É curioso isso, né? Porque a ciência, ela não dá espaço para novidade, não dá espaço para crítica. Por quê? Porque a dinâmica científica funciona dessa forma. Uma vez que eu tenho um paradigma vigente, que é um conjunto de valores, esse conjunto de valores me permite enxergar a natureza de uma determinada forma. Eu consigo filtrar os dados, interpretar os dados a partir de um conjunto de valores, né? E esse paradigma, ele é avesso à novidade, avesso à crítica, não tem espaço para o contraditório. E eu faço ciência normal com esse paradigma. Ciência normal é tocar o paradigma. Acho que o texto que vocês leram, não sei se foi ele ou se foi outro, enfim, teve um rapaz lá que inventou uma máquina para comprovar a segunda lei de Newton. Percebe então o que é fazer ciência normal? O Newton inventou lá as leis, né? E o rapaz lá inventou uma máquina para corroborar com a segunda lei de Newton. Percebe? Então, a ciência normal é uma expansão, né? É o trabalho de muitas pessoas de modo a expandir o paradigma, né? Então, todo o processo é construído a partir daquele conjunto de valores.
E aqui, enquanto se faz ciência normal, não existe espaço para o novo. Eu não vou abandonar as minhas ideias que estão funcionando para ter acesso a outras ideias que eu não sei no que vai dar, né? Eu não vou abrir esse espaço. O problema é que à medida que o tempo vai passando e a ciência normal vai sendo feita, o paradigma, né, a ciência normal vai se expandindo, e isso inevitavelmente vai gerando anomalias, né? E essas anomalias, no começo a gente varre para debaixo do tapete, e à medida que o tempo vai passando, isso vai gerando crises dentro do meu sistema, né? E aí, no momento de crise, é curioso também, né? Eu esqueci de falar disso no outro vídeo, mas o Kuhn, ele coloca muito bem isso no livro dele. No sistema de crise, né, no momento onde você está com paradigma em crise, começa a haver uma disputa entre várias academias para substituir o paradigma. Então, nesse momento de crise, parece que o aspecto crítico da ciência volta, né? Porque enquanto está tocando ciência normal e tudo está funcionando, maravilha, né? A hora que aquela história, né? Chutar cachorro morto é fácil, né? Quando o paradigma está agonizando, né? Tá meio que estilo cachorro morto, o que acontece? As diversas academias, né? Os diversos grupos de pesquisa começam a propor possibilidades de troca de paradigma. Olha, isso aqui não está funcionando direito, então deve ser assim. O outro grupo propõe, olha, isso aqui não está funcionando direito, então deve ser assim, né? E o outro fala, se não está funcionando direito, então deve ser assado. Então, é curioso porque nesse momento onde você está com seu paradigma vigente em crise, os diferentes grupos de pesquisa começam a produzir ciência verdadeiramente crítica, né, no que diz respeito aos preconceitos, aos pré-requisitos, né, aos valores, aos pré-requisitos, né, aos valores, efetivamente, certo? Tudo bem? E aí a crise culmina na Revolução Científica. Gente, ficou claro? Todo mundo conseguiu entender essa ideia de Kuhn? E aí o que a gente problematizou lá no primeiro vídeo foi que a gente tem esse sistema em ciclo, né? E aí sai do paradigma 1 para o 2, para o 3, a pergunta eu vou melhorando a minha capacidade de entender e de explicar a natureza quando eu pulo de um paradigma para o outro. A pergunta eu vou chegar na verdade, né? Na verdade nua e crua? Pensando na química, eu vou explicar a matéria do jeito que ela efetivamente é, né? Porque o nosso objeto de estudo, o objeto de estudo da química é a matéria e como é que ela se transforma, né? Então, saber explicar a matéria e como é que ela se transforma é o nosso objeto de estudo, né? Então, em algum momento eu vou ter um modelo teórico que explica a realidade e esse modelo vai ser verdadeiro? Vai corresponder exatamente tal como a realidade é, né? Então, eu vou terminando o vídeo de novo com essa pergunta, né? Espero ter contribuído para o entendimento das ideias principais de um dos principais pensadores do século XX. É um pensador muito utilizado na área da educação, né, pelos químicos, professores de química, para explicar várias coisas, né? Então, tanto Kuhn quanto Bachelard são autores muito utilizados para estudo de história da química e para pensar química dentro de sala de aula, né? Mas isso é um outro assunto para um outro momento. Bom, a nossa próxima atividade vai ser um vídeo
né? Um filme que vocês vão assistir que trabalha um pouco a questão do paradigma, né? Do conceito de paradigma. Né? O Kuhn, né, ficou muito famoso com esse livro de 1962 e aí ele penetrou até em conversa de bar, né, de tão famoso que ele ficou. Pra você ter uma ideia, os pensadores da época promoveram um congresso onde o Kuhn abriu o congresso e aí todo mundo foi lá no palco para criticar as ideias de Kuhn, né, os principais grandes pensadores da época, o Lakatos, né, e uma turma muito importante para a época, foram lá, sentaram o pau no Kuhn, né, e ficou esquisita essa frase, né, e depois o Kuhn fechou o congresso, de tão importante e relevante que foram as ideias de Kuhn, só para você ter uma ideia, né. Então, a nossa próxima atividade vai trabalhar, vai mostrar a ideia é que vocês assistam um vídeo, né, um filme, onde o rapaz ele pensa as ideias de Kuhn aplicados à indústria, tá? Então, só para a gente expandir um pouco a ideia de paradigma, para você ver que a ideia de paradigma não se aplica somente ao conceito científico, né, ao desenvolvimento científico. Ela pode ser pensada para várias áreas, né? E assim o foi, tá? Eu vou ficando por aqui. Beijo, beijo e até a nossa próxima atividade. Assistam o filme que vocês não vão se arrepender, tá? O filme é bem interessante. E fiquem ligados lá, ele faz uma experiência bem legal com vocês, onde ele mostra, ele prova por meio dessa experiência, ele prova que o paradigma ele é uma coisa muito poderosa, porque ele é como se fosse uma lente de um óculos que te permite enxergar a realidade, né? Esse conjunto de valores te permite enxergar de uma forma muito particular a realidade, mas por outro lado ele te cega para enxergar a realidade, determinados aspectos da realidade. Ou seja, esse paradigma tem um limite para interpretar a realidade, né? E o filme prova isso, ele vai fazer uma experiência com você lá no filme, tá? Então, prestem bastante atenção no filme. Ele é bem antiguinho, mas é muito interessante. Ao final do filme vocês vão gostar bastante, ok? Beijo, beijo e até a próxima atividade.